Iremos, nessa aula, trabalhar o entendimento de um ramo da matemática muito importante, denominado estatística. A estatística ela trabalha com levantamento de dados, ela trabalha com análise de gráficos. A estatística indica tendências, ela indica preferências. Por exemplo, esse ano nós estamos no ano eleitoral. Então é muito comum, ao final do processo ou meados das datas das eleições, surgirem pesquisas. Estas pesquisas elas mostram tendências. Elas colocam assim: o candidato X tem preferência de 20% dos eleitores, o candidato Y tem preferência de 17% dos eleitores. Aí no final ele fala assim, com margem de erro de 1%. Um exemplo. O que significa isso? Pode ser que aquela informação seja para mais ou para menos 1%. Quem tem 20 pode ir até 21 ou cair para 19. Essas informações, elas são oriundas da estatística. Você vai montar uma empresa e você tem que, antes de montar essa empresa, fazer um levantamento do mercado, saber se você vai ter demanda. Não adianta você, por exemplo, montar uma loja de casacos, né, num lugar onde não necessariamente tenha frios rigorosos. Você não vai montar um determinado comércio no lugar onde você não encontre os clientes para comprar contigo. Quem é que vai fazer esse levantamento? Dados estatísticos. Então, essas informações, todas oriundas de análise de gráficos, indicação de tendências, busca de preferências, tudo isso tem a ver com a estatística. E eu vou apresentar para você, trazendo inicialmente um exemplo de uma matéria publicada na internet que fala sobre as mídias sociais, mostra o ranking dessas mídias acontecido no ano de 2018. Essa informação teve busca em várias fontes, em vários setores, e a gente vai mostrar aqui para você. Dê uma olhadinha na tela. O que é que a gente tem aqui, ó? Estatística, gráficos na vida e na mídia. Se você der uma olhada na tela que eu trouxe, fala assim, ó, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, etc. Conheça o ranking de 2018 das mídias sociais. Aqui seria o título da matéria. O que é esse título desse levantamento estatístico? Informar usuários, né? Informar usuários. Aí ele coloca assim, ó, a equipe GoBack fez uma intensa pesquisa para identificar a quantidade de usuários das principais mídias sociais. Confira o resultado e a análise. Aí começa o texto. Te cuida, Facebook. O que significa isso aqui? Bom, se ele está dizendo que te cuida, Facebook, e você der uma olhadinha aqui embaixo, o que você está vendo? Pela representação dessas nossas barras aqui, Facebook é o que tem mais. Se ele fala te cuida Facebook, é porque alguém está chegando perto. Vamos ler. Te cuida, Facebook. Com 2,23 bilhões de e-mails cadastrados em seu banco de dados, o site de Mark Zuckerberg é o líder mundial no ranking de usuários nas mídias sociais desde 2017. Mas quem registrou um crescimento significativo de novos cadastros entre 2017 e 2018 foi o YouTube, que em 2017 registrava 1,5 bilhão de usuários. Nesse ano ele ganhou mais 400 milhões. Pertencente ao Google, o YouTube desponta em segundo lugar nesse ranking. O Facebook conquistou entre 17 e 18 cerca de 223 milhões. Por isso que tem aquela frase lá, né? Te cuida, Facebook, porque o seu principal concorrente em matéria de posição no ranking cresceu 400 milhões de cadastros, enquanto que ele teve 223. O Facebook conquistou entre 17 e 18 cerca de 223 milhões de novos e-mails. Dessa forma, ele consolidou seus 2,23 bilhões de usuários desde sua criação em 2004. Desse total, o Facebook calcula que 127 milhões de pessoas ativas mensalmente estão conectadas no Brasil, conforme o relatório interno do próprio Facebook, ao qual a equipe GoBack teve acesso. O relatório foi consolidado em junho de 2018. Imagine como é que não está isso hoje, né? Só para lembrar, a população brasileira é estimada em 201 milhões de habitantes. Desse total, 139,1 já são usuários da internet, segundo o levantamento da Digital em 18. Aí aqui tem duas informações ainda relevantes. Primeira, estatísticas globais. 2,23 bilhões de pessoas ativas mensalmente em junho de 18, uma média de 1,47 bilhão de pessoas ativas em junho. E depois,
127 milhões de pessoas ativas mensalmente em junho de 2018. Aí, para ele deixar isso aqui ilustrado, o que é que ele fez? Ele pegou as principais mídias sociais e disponibilizou aqui, ó, um título, tá vendo? Ó, usuários mensais. Aqui ele colocou um eixo vertical que tem quem? Que tem a quantidade, você tá vendo aqui, ó, 500 milhões, 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões, e colocou as colunas aqui em matéria de funcionamento e de usuários mensais. Vanx, aqui tá tudo certinho? Vejamos. 2,23, a barra está um pouquinho mais acima, 1,9 está quase chegando na linha do 2. Onde é que você quer chegar, Vanx? Está tudo certinho. Não, eu queria te chamar a atenção para um detalhe bem aqui. Olha esses dois últimos aqui, ó. Você está vendo aqui quantos milhões tem a penúltima coluna? 250 milhões. Aqui não é 500 milhões nessa linha? Sim. Qual é a conclusão que você quer que eu chegue, Vanx? Essa barrinha aqui, ela tinha que estar um pouquinho mais abaixo. Porque se eu tenho aqui 500 milhões e eu estou representando 250, raciocine comigo, ela tinha que estar no meio. Então ela tinha que ter um pouquinho mais baixo do que o que está aqui. A mesma coisa acontece com 168. 168 milhões não poderia estar acima do meio. Tinha que estar um pouquinho mais abaixo do meio. Conclusão, essas duas barras nos enganariam na hora de analisar. 250 tinha que estar na metade. E o 168 tinha que estar abaixo da metade. Então, esse tipo de informação é importante a gente analisar. Aí, terminando o texto aqui da matéria que eu trouxe para você, diz assim, ó, fontes consultadas sobre Facebook, sala de imprensa do Facebook, tecnologia Vice, sobre o YouTube, sala de imprensa do YouTube, aí depois site de revista Exame, G1, Globo.com, Twitch, Forbes, Folha.com, Snape, Globo, sala de imprensa de não sei de onde, revista Época. O que é que eu quero chegar aqui? É fundamental para a estatística as fontes consultadas. O que é que a gente tem hoje nesse mundo digital que nós estamos inseridos? Inevitavelmente estamos inseridos. Uma grande quantidade de informações falsas. E as pessoas, por desconhecimento, ignorância, pegam as informações sem saber de onde vem e retransmitem. Aí fica uma mentira sendo publicada e republicada. Vanx, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. De jeito nenhum. Uma mentira contada infinitas vezes continua sendo mentira. Ela só vai ser bem propagada, mas ela continua sendo uma mentira. O que é que a gente tem hoje? Na internet existe um termo chamado fake news. Então é um festival de fake news. Um festival de mentiras. Um festival de informações sem fundamentação. Então você aprenda uma coisa. Antes de você sair retransmitindo qualquer mensagem que você receba, por favor, consulte as fontes. Quem que ensina isso para nós? A estatística. Consulte as fontes para saber. Essas informações aqui são confiáveis? Sem dúvida. Aqui, ó, o Globo, Forbes, Revista Época, G1, Revista Veja, o site da imprensa. Então tem uma série de fontes confiáveis. Quanto mais confiabilidade das fontes, mais confiáveis os dados que se apresentam. Você pega lá um dado estatístico qualquer, não tem fonte, não tem nada, simplesmente jogaram lá. 42% das mulheres gostam dos gordinhos careca. Aí o camarada pega e manda isso para frente. Onde é que recebeu isso aqui? Qual fonte? Não, eu coloquei isso porque eu sou gordinho, sou careca, então eu coloquei isso para as mulheres se interessarem por mim. Um fake news gigante. Então você tem que prestar atenção. Vamos pegar um exemplo mais próximo ainda da nossa realidade. Nós estamos passando um momento de grande dor, que é essa pandemia, que nós estamos inseridos nela há 7 meses. As fontes de informações em relação à pandemia, que é uma doença, quais são as fontes que nós temos que considerar? Estou falando aqui no campo científico, estou falando aqui de estudos. A estatística a ser feita tem que ser pautada em cima de quê? Da informação de médicos, da informação de cientistas, de pesquisadores. Quando chega um monte de político para falar de Covid, a gente tem que ficar com o pé atrás. Por quê? Porque eles não são as pessoas mais indicadas para falarem sobre esse assunto. Eu preciso ouvir sobre a doença especialistas. O político não é especialista na saúde, a não ser que ele fosse alguém dotado de grandes informações, e não são. Então, o que é que a gente vê por aí? Eu vejo políticos chegando na televisão mandando tomar remédio A, remédio B, esse remédio vai curar. Coisa nenhuma, isso é fantasioso.
Político não tem que estar indicando medicação. Quem tem que se preocupar com isso é a ciência. É o cientista, é o pesquisador, é o biólogo, é o pesquisador de uma série de cursos que ele fez ao longo da vida. Fora isso, não tem fonte, não tem confiabilidade. Entenderam? Eu não estou discutindo o lado político, eu estou falando do lado científico. A gente tem que dar ouvidos a quem? A ciência. Se eu preciso resolver um problema na justiça, eu tenho que ouvir o advogado. Se eu vou fazer uma construção, eu tenho que ouvir o engenheiro. Se eu vou falar sobre saúde, eu tenho que ouvir quem? Quem é da área de saúde. A estatística ensina isso para nós. Então fique muito atento. Não retransmita informações sem fonte. A gente precisa conhecer as fontes. Trouxe aqui para você, na sua apostila, uma sequência de questões. A questão de número 1 diz assim, ó, vamos lá. O trecho que você leu é um fragmento de uma reportagem que faz parte de um blog. Qual você acha que é o público desse blog? Bom, pela linguagem e pelo texto, eu acho que é um público jovem. Pela linguagem utilizada e o texto, isso aqui é para público jovem. Pela linguagem utilizada, o público são jovens. Só os jovens, Vanks? Não, aqui você também pode colocar, sabe quem? Os fãs de tecnologia. Os fãs de tecnologia, de redes sociais, eles também se interessam por esse tipo de notícia. A segunda pergunta. Que justificativa há para aparecer na reportagem a expressão "te cuida Facebook"? Por que é que apareceu essa frase? Você viu que ao longo da leitura que eu fiz para você, os usuários do Facebook, a quantidade se aproximou do seu concorrente principal? Na sequência, o YouTube teve um crescimento de 400 milhões, enquanto que ele teve um crescimento de 223 milhões de e-mails no mesmo período. Então, qual a justificativa que aparece aqui? O YouTube teve um crescimento significativo. Quanto? 400 milhões. O YouTube teve um crescimento significativo, ganhou 400 milhões de usuários. E o líder, que é o Facebook? O líder, que é o Facebook, só teve quanto? 223. Os números são assustadoramente altos, né? É irreversível, a gente está num processo de utilização dessas mídias que não tem volta. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com o quê? O que é que a estatística... Vamos aproveitar a aula de matemática? O que é que a estatística nos ensina? Cuidado com as fontes. Cuidado com as fontes. Antes de você ficar passando notícia para frente, analise as fontes. Você recebe lá uma notícia, olha lá, não tem de onde veio. Aqui, ó, tem lá uma notícia. As aulas começam quarta-feira, em todas as escolas. Você vai chegar aqui na escola quarta-feira para assistir aula? Não. Por quê? Porque quando você olhou para a notícia, não tinha nenhuma fonte. Não tem secretário de educação falando, não tem secretaria de saúde falando. Então, a gente precisa buscar as fontes. Essa aula de estatística tem muito a ver com a nossa vida prática. Vejamos aqui a questão de número 3. Observe o gráfico da reportagem e informe se ele apresenta os principais elementos constitutivos necessários à representação desses gráficos. Identifique-os. Bom, primeira coisa que a gente vê nesse nosso dado estatístico é um título. Você concorda comigo? Estava um título lá, não era? Ranking das mídias sociais. Outra coisa muito importante, as fontes. Ele citou lá as fontes que ele utilizou. Ele citou lá os jornais que ele utilizou, as plataformas que ele identificou. O que é que a gente tinha mais lá também? Nós tivemos uma escala, vocês viram lá que a gente tinha uma escala? Uma escala que identificava o número de usuários que tinham sido conseguidos de um ano para o outro. A gente também tinha o que lá?
Nós tínhamos um eixo que trazia para nós a quantidade, uma coluna que tinha lá 500 milhões, 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões. Nós também podíamos citar aqui uma grade com as mídias sociais que você conseguiu enxergar. Você também poderia colocar legenda. Como assim legenda, Vanks? Em cima de cada barrinha daquela que a gente viu, vamos voltar aqui para você ver, ó. Ó, aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é legenda, ó, 2.23, 1.9, 1.5. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o eixo, né? Mostrando para nós aqui na vertical valores. Aí ele pergunta na questão de número 4, o que significa no eixo lateral do gráfico as indicações 500M, 1,5B. Qual o significado disso? Isso aqui são usuários. Os usuários aqui significaria o quê? 500 milhões. O que é que significa 1,5? 1 bilhão. Olha o tanto de e-mails cadastrados, amigos. E 500 milhões. Aí a questão de número 5 diz assim. Ao final da reportagem do blog, várias fontes foram citadas, entre elas Jornal Globo, Forbes, G1, Revista Exame, Folha.com, Época, Negócios. Considerando essas fontes, você julga que os dados presentes nos textos são confiáveis? O que é que a gente entende aqui? Presta atenção. Eu vou separar aqui para responder a questão número 5 em função do espaço. Quando é que uma notícia é confiável? Quanto maior a credibilidade das fontes, maior a confiabilidade da notícia. Então, o que é que você pode escrever aqui? Eu vou escrever assim, ó. Entendamos que a credibilidade de tabelas e gráficos entendamos que a credibilidade de tabelas e gráficos possui uma relação direta com quem? Com a confiabilidade das fontes. Possui uma relação direta com quem, Vanks? Com a confiabilidade das fontes. Ponto. Nesse caso, temos credibilidade. Olha o tanto de informações de órgãos que são renomados, né? Jornal Globo, Forbes, G1, Revista Exame, Folha.com, Época, Negócios. Então, nós temos credibilidade nessas informações. A gente pode levar a sério o que está aí. Ok? Bom, nossa primeira sequência de exercícios, ela traz essa abordagem. E agora eu vou trazer para vocês os tipos de gráficos. Se você for ler isso aqui, fica complexo demais. Eu vou dizer aqui para você que existem vários tipos de gráficos, eu vou apresentar. Eu pego e digo assim para você, olha, gráfico de barras são aqueles que a gente trabalha com valores que podem ser absolutos ou percentuais. De segmento eu vou pegar uma variável ao longo do período. De setor eu trabalho naqueles que a soma dá 100%. O histograma eu vou fazer um conjunto de dados quantitativos. O infográfico eu vou mostrar de maneira atrativa muitas informações. Não fica vazio? Fica muito vazio. Você não entendeu nada que eu falei. E aí o que você vai fazer? Eu preciso te mostrar os gráficos. Gráfico a gente tem que visualizar, não é ler. Então, quais são os principais gráficos? De barras, essas barras podem ser verticais ou horizontais. Este exemplo aqui dessa imagem em movimento são representativos de quê? Um gráfico de barras verticais. Pode ser de linhas ou segmento, pode ser um histograma, pode ser um infográfico, pode ser de setor. Mostra para mim, vou mostrar agora, vem aqui comigo. Veja essa situação. Gráfico de barras, aqui ele. Gráfico de setor, está aqui ele. O gráfico de setor, eu trabalho com 100%. E o gráfico de barras, eu coloco colunas. Aqui no caso eu coloquei colunas, poderia ter colocado linha na estrutura horizontal, mas aqui eu optei pela vertical. Veja o exemplo que fica muito bom de se entender. Em uma pesquisa para sua loja de doces, Paola perguntou aos entrevistados de que tipo de docinho de festa você mais gosta. Aí ela levantou a seguinte informação. Brigadeiro, 120 pessoas, beijinho, 85, moranguinho, 29, casadinho, 116. Bom,
Ela pegou essas informações e montou um gráfico de barras e um gráfico de setor. É a mesma coisa. As informações trabalham em cima dos docinhos preferidos. Olha só o que ela teve aqui. Ó. Presta atenção no gráfico de barras. Brigadeiro, ela colocou a legenda aqui com 120. Beijinho, a legenda com 85. Moranguinho com 29. Casadinho com 116. Observaram? Pois é. Olha o nosso eixo aqui, com a quantidade de preferências. Ela pegou e fez a mesma coisa no setor, no gráfico de setor. Como é que ela fez esse do gráfico de setor? Ela somou esse pessoal aqui. Vamos somar aqui para ver quanto é que dá o todo? Eu vou fazer um exemplo para você entender. Eu vou somar todas as pessoas entrevistadas. 120, aqui, 120, 85, 29, 116. Você tem um total de 350 pessoas ouvidas. 350. O que foi que a Paola fez para descobrir o gráfico de setor? Ela fez uma regrinha de 3. Como, Vanks? Ela fez assim, ó. 350 pessoas entrevistadas corresponde a 100%. Para o brigadeiro foram quantas? 120. Aí você faz assim, X. Quando você fizer essa conta, por exemplo, você vai fazer, ó, 120 vezes 100 e o resultado você divide por 350. Quando você dividir, você vai encontrar 34. Ah, quer dizer então que ela vai fazendo assim. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, ela vai pegar 350 está para 100, 120 está para X, para um doce. Para o segundo, 350 está para 100, 85 está para X. Ela vai achar quanto aqui para o beijinho? Ela vai encontrar 24%. Para o terceiro, ela vai fazer como? 350 está para 100, assim como 29 está para X. Quando você fizer o produto dos meios com produtos extremos, lá para o moranguinho, você vai encontrar 9%. E o último, você vai fazer 350 está para 100%, assim como 116 está para X. Você vai multiplicar cruzado, você vai encontrar lá no finalzinho deste 33%. Ou seja, para eu fazer o gráfico de setor, eu vou transformar isso aqui em porcentagem. Então, ao invés de ficar lendo a definição dos gráficos, é melhor ver. Esse aqui é o gráfico de barras, esse aqui é o gráfico de setor. Vamos mais um exemplo. Gráfico de segmento. Esse gráfico de segmento, a palavra-chave é comparação. Esse é um gráfico comparativo. Como assim, Vanks, um gráfico comparativo? Por exemplo, eu posso fazer um gráfico comparativo do Covid? Posso. Como? Eu coloco os meses da pandemia, eu coloco o número de casos, o número de pessoas que foram curadas. Pronto, é um gráfico comparativo. Eu pego um gráfico envolvendo a venda de uma loja que vende, por exemplo, automóveis. O gráfico de venda de carros novos comparado ao gráfico de carros usados. Eu pego um gráfico comparativo, que é o gráfico de segmento, colocando modelos de TVs, modelo A, B, C, D, E, e vejo a venda ao longo dos meses. Todas as vezes que eu quiser fazer um gráfico comparando alguma coisa, eu vou chamar isso de gráfico de segmento. Olha só o gráfico de segmento aqui envolvendo venda de celulares de duas lojas. Ó, aqui é a loja A, está aqui a loja B. E aqui estão as vendas delas nos meses de outubro até fevereiro do mês seguinte. Do ano seguinte, perdão. Outubro 19, novembro 19, dezembro 19, janeiro de 20, fevereiro de 20. O que é que a gente fez? Aqui nós fizemos de azul a loja A e fizemos de marrom a loja B. Olha o que é que a gente tem aqui. Veja como fica fácil de entender. Ó. Em outubro, está aqui a posição da A e da B. A vendeu mais. Em novembro, o marrom está na parte de cima. Vendeu mais em novembro a loja B. Em dezembro, a loja A vendeu mais. Em janeiro, a loja A vendeu mais. Em fevereiro, a loja B vendeu menos. Desculpe, vendeu mais do que a A. Portanto, o gráfico de segmento é para quê? Gráfico de segmento é aquele gráfico utilizado para estabelecer comparações. E que elas variam ao longo dos meses, dos dias, etc. Ok? Viu como fica fácil com um exemplo prático, desenhando, para a gente enxergar? Infográfico. O gráfico chamado de infográfico é aquele que a gente vai utilizar, por exemplo, com uma planilha. Olha a planilha que eu tenho aqui.
uma planilha com duas etapas distintas. Como assim, Vanks? Uma planilha que traz as regiões do Brasil e os usuários de internet. Na mesma planilha, num segundo estágio ou segunda parte, a gente tem quem usa internet na zona rural, na zona urbana, quem usa internet do sexo masculino, do sexo feminino. Isso é um infográfico. Mas eu poderia fazer isso aqui de uma maneira mais atrativa. Como assim, Vanks, mais atrativa? Eu não estou citando as regiões do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Que tal você desenhar um mapa e dentro do mapa colocar as pessoas? Aqui embaixo tem a zona rural e a zona urbana. Você pode desenhar, trazer uma foto de prédios para a zona urbana, trazer uma foto de uma chácara ou de uma fazenda para a zona rural. Homens e mulheres, coloca uma foto de um menino, coloca uma foto de uma menina. Tudo isso é infográfico, só que você pode dar uma arrumada, uma apresentação diferente. Quer ver? Olha só, as mesmas informações anteriores. Nas regiões, o que é que eu fiz? Desenhei o mapa do Brasil, coloquei uma setinha para cada uma delas. Ah, que legal. E lá na situação de domicílio e sexo? Para domicílio nós colocamos uma área urbana com só casas, e aqui colocamos casas e a parte de vegetação. Para os homens a gente colocou um bonequinho, para as mulheres a gente colocou uma mocinha de saia. Então aqui eu peguei a mesma fonte do IBGE, que é uma fonte confiável, né? O IBGE é uma fonte confiável, e representamos as informações das planilhas anteriores com imagens, com textos. Então quando eu faço isso, o gráfico fica mais atrativo, fica mais fácil de visualizar. Tudo isso, meus amigos, é estatística. Quer dizer, então, Vanks, que matemática traz para nós, através da estatística, uma fonte inesgotável de informações e dados e que a gente precisa ter a maior preocupação com quem? Vou dizer de novo, com as fontes. Cuidado, meus filhos. Vocês são muito jovens, vocês recebem mensagem o dia inteiro, o tempo inteiro chegando coisa para você. Só retransmita alguma coisa para frente, alguma fonte confiável. Se alguém mandou uma mensagem para você, dizendo para você a respeito de algum assunto, você vai olhar, não tem fonte alguma? Não dê atenção a essa notícia e não passe adiante. Não fique retransmitindo essas notícias falsas que no mundo da internet são denominadas de fake news. E no mundo inteiro, o planeta Terra está cercado por isso. Já imaginou agora na pandemia? Você já deve ter percebido, você deve ter recebido na sua casa, no seu celular, no seu computador, informações do tipo tratamento para o Covid. Aparece pesquisa que a gente não sabe de onde vem, dizendo que se você tomar suco de limão resolve. Se você fizer... Apareceu uma matéria onde um grupo de estudiosos defendia a utilização de vitamina D em excesso. Enfim, uma série de notícias que a gente precisa consultar a fonte. Fonte em matéria de saúde pública são os médicos, os sanitaristas, os cientistas. Fora isso, é fake news. Aqui eu trouxe para vocês alguns conceitos que envolvem as pesquisas estatísticas e eu gostaria que você acompanhasse junto comigo. Quando eu falar em população, eu estou dizendo ao conjunto de todos os elementos. Por exemplo, eu vou falar assim, iremos fazer uma pesquisa com os alunos do 9º ano do Colégio Professor Vanks. Quem é a população? Todos os alunos. O que é a amostra? Se eu disser assim, dentre os alunos do 9º ano do Colégio Professor Vanks, nós vamos fazer uma pesquisa com as meninas. Olha só, eu já peguei a população toda, que eram os alunos, e já fiz um subconjunto. Eu deixei fora os meninos, vou fazer só uma pesquisa com as meninas. Essa amostra, ela pode trazer algumas amostragens subdivididas em alguns tipos diferentes. Primeiro, aleatória simples. Essa aqui é a que a gente mais usa. O que é que seria aleatória simples? O exemplo que eu vou fazer. População, alunos do 9º ano. Amostra, as meninas, alunas do sexo feminino. Aleatória simples. Eu vou fazer um sorteio de um livro dentre as meninas. A aleatória simples é aquela onde todos os presentes têm a mesma probabilidade de serem consultados. Uma menina tem a mesma chance da outra. Então, isso aqui seria o quê? Aleatória simples. Sistemática. Sistemática, você vai pegar a amostragem e vai reduzir mais ainda. Você vai fazer dela um critério específico. Por exemplo, eu vou dizer assim, ó, alunos do colégio Professor Vanks,
Sala nono ano, população, é o universo que eu tenho. Consideraremos as alunas do sexo feminino, é a amostra. Dentre as alunas do sexo feminino, iremos sortear um livro, aleatória simples. Dentre as alunas do sexo feminino, as 5 primeiras que estão na ordem de chamada. Aí já seria um número mais restrito, você está pegando em ordem alfabética as 5 primeiras alunas. Aí você vai chamar isso de quê? Sistemática. Estratificada. Estratificada é quando você é subdividido em grupos. Como assim estratificado? Dividir. Então, exemplo, pegar as alunas do Colégio Professor Vanks, da sala do nono ano, vamos separar. Como? Por faixa etária. Alunas que têm 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos. Ou vamos separar pela cor da pele. Nós temos grupo tal, grupo tal, grupo tal. Separarmos pela preferência musical. Então, tudo que você estratificar é uma forma de amostragem estratificada. E por último, é aquela amostra chamada de não probabilística, que é aquela que não busca representação. Ele só quer fazer um estudo de caso. Por exemplo, vamos verificar aqui que nós tivemos uma aluna que visitou o exterior, a gente queria saber qual é a opinião dela a respeito da Itália, da França, da Alemanha, etc. Uma amostra não probabilística é aquela que você não busca uma representação na população, você vai buscar um estudo de caso específico. Portanto, aqui seriam alguns conceitos importantes e que certamente estarão junto do nosso estudo ao longo das aulas. Eu tenho aqui na sequência de exercício uma questão, mas infelizmente o nosso tempo já está praticamente estourado e eu gostaria de apresentar para vocês, mas infelizmente não vai ser possível. Na nossa próxima aula, nós iremos efetuar essa resolução de exercício. Eu queria só aproveitar para dar um gancho. Dá uma olhadinha no texto, olha o que está escrito bem aqui embaixo. Fonte, IBGE. IBGE é um órgão do governo federal que faz levantamentos estatísticos. É uma fonte confiável? É. Esse tipo de informação eu posso acreditar, tá? Eu estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida que você queira tirar, qualquer esclarecimento que eu possa fazer. Estou aqui, você pode me perguntar ou através dos nossos canais de comunicação. Na próxima aula nossa, nós iremos resolver esses exercícios começando por esta questão.